É isso aí, mestre Gabriel, estamos online. Estamos online, estamos ao vivo, não, estamos sendo gravados, mas vocês estão assistindo aí nosso conteúdo de filosofia, bem como as outras aulas aí do nosso canal Estude com Luiz. Beleza, gente? Obrigado aí por estarem assistindo. Vamos lá, então. Aula de hoje de filosofia, importante demais, um tema aí que vocês já devem ter visto largamente no ensino médio, professor de filosofia falando o que é moral, o que é ética, qual é a diferença da moral e da ética, é possível ser moral e não ser ético? É possível ser ético e não ser moral? Eu lembro, pelo menos na minha experiência como aluno, que caramba, eu estava ali no... estava ali no 9º ano escutando isso, eu não entendia muito bem a diferença. Mas hoje vocês vão entender nessa aula aqui de filosofia moral. Beleza, pessoal? Recado de sempre, seguir a gente aí nas redes sociais, no Instagram, pode me seguir, meu Instagram pessoal, e também o nosso Instagram aí, Estude com Luiz. E o mais importante de tudo, se inscrever no canal do YouTube, se inscrever aqui, clicar em se inscrever, ativar o sininho da notificação, curtir esse vídeo, comentar, tirar alguma dúvida. Quando vocês colocarem a dúvida, a equipe vai passar para mim, eu respondo. Sugestões, críticas construtivas, e é isso aí. Vai ajudar bastante o nosso trabalho, esse incentivo que vocês estão dando. Valeu, gente. Beleza? Recado dado, o que a gente precisa saber aí sobre essa aula de filosofia moral? Primeira coisa, o que é filosofia moral, a definição do conceito, as concepções sobre moral, concepções sobre ética, o que é cada coisa aí, separando. A moral no contexto político, essa aula se relaciona muito com política. E por fim eu separei algumas citações interessantes que vocês podem aí se dar a liberdade de poder usar numa redação, alguma coisa do tipo, né? Redação modelo Enem. Os avaliadores adoram citações de filósofos, de pensadores. Enfim, exercitem aí a criatividade de vocês nas nossas aulas de redação. Beleza, pessoal? Então, o que é filosofia moral? A filosofia moral é um campo que vai tratar de como os indivíduos têm que se relacionar. Como que deve ser a melhor convivência entre os seres humanos? Como eles devem conviver? Deve existir um ser humano com mais poder do que outro? O ser humano, todos são iguais? Como se deve tratar um criminoso? Como se deve tratar uma pessoa honesta? O que é uma pessoa honesta? Todos esses temas eles estão dentro desse conceito de filosofia moral. E qual é o objetivo da filosofia moral? Pessoal, o objetivo de toda a sociedade. O que toda a sociedade deseja? Toda a sociedade deseja o progresso. Toda a sociedade deseja o avanço. Isso aí, sociedade ocidental e capitalista. Sociedades mais tradicionais, elas têm uma outra concepção. Mas o corpo social que impera hoje no mundo, ele quer o avanço, ele quer o progresso e ele quer a paz mundial. A filosofia moral ela vem para responder essa questão. Como os seres humanos vão alcançar a paz mundial? Como os seres humanos vão evitar as guerras? Não vão mais entrar em guerras, vão fazer a medicina avançar, vão fazer a expectativa de vida avançar, vão fazer até, quem sabe, a possibilidade de ir para outros planetas, colonizar, enfim. Tudo isso aí a filosofia moral busca responder. É interessante também, a gente pensando na filosofia moral, que alguns filósofos eles foram bem otimistas em relação a isso. Immanuel Kant, quem não assistiu a aula, volta lá no programa, aula de Kant, ele desenvolveu a ideia de paz perpétua ou paz eterna. O que seria isso? Kant acreditava num avanço da filosofia moral, num avanço moral da sociedade através da guerra. O ser humano ele vai batendo cabeça, vai fazendo guerra, vai vivendo desigualdade, vai vivendo mazelas como a gente vê aí no Brasil, por exemplo. E depois de tanto quebrar a cara, tanto, ele vai aprendendo até chegar num objetivo final, que é a paz perpétua, que o Kant diz que vai acontecer, que é algo irrefreável, que é algo que é invariável, vai rolar de qualquer maneira. E aí como seria essa paz perpétua? Não tem mais fronteira, não tem mais nome de país, não tem mais muita diferença cultural entre os países, não tem mais muita diferença linguística, todo mundo é muito globalizado, todo mundo pertence a uma só bandeira, a bandeira mundial, que é basicamente aí uma mega evolução do que seria a ONU hoje, uma organização mundial. A ideia é que houvesse um país mundial
em que a guerra fosse extinta e assim chegando no ápice, né, da filosofia moral, onde todo mundo seria moral e todo mundo seria ético ao mesmo tempo. Beleza? Então, nesse campo da filosofia, como eu falei, rola aquela diferença muito grande, né? Aquela confusão muito grande entre o que é ética, o que é moral. A gente precisa, nessa aula de hoje, responder essa questão. A moral, pessoal, ela está sendo referente aí aos costumes. Ao costume de determinado país, ao costume de determinado povo. Essa é a moral. Por exemplo, numa sociedade em que a maconha é legalizada, é moral fumar maconha, por exemplo. Numa sociedade extremamente conservadora em que esse uso ele é proibido, é extremamente imoral usar a mesma substância que em outra sociedade normal. Ou seja, a moral ela varia de lugar para lugar, de costume para costume, e varia também bastante em relação à época. A moral de 50 anos atrás não é a moral de hoje. Exemplos, por exemplo, uma mulher divorciada há 60 anos atrás, ela era mal vista pela sociedade. Tem até histórias, né? Lembro aí da minha família, minha avó falando que era divorciada e muitas vezes ela sofria preconceito. Era normal, a mulher divorciada era destruidora de lares, tinha todo um estigma social e hoje em dia, pessoal, não existe mais isso. É algo extremamente corriqueiro. Enfim, essa é a moral, ela vai alternando ao longo do tempo. A ética, ela já é mais ligada ao indivíduo. A ética funciona da seguinte forma: a ética é o que eu faço, é a minha escolha individual em relação ao mundo que eu vivo e à moral em que eu estou inserido. É o que eu faço com aquilo que a sociedade diz que é certo e errado. E a gente vai ver na aula de hoje que sim, é possível você ser ético e não ser moral e não ser ético. Como eu falei, a moral é um costume e ela é estabelecida pela sociedade. Cada sociedade tem uma moral específica. Isso aí é uma coisa que, por exemplo, o pessoal que é cristão, eles têm até uma certa confusão quando eles veem ali Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento ali a poligamia, né, ela era muito comum. O rei Salomão, por exemplo, que eu coloquei na primeira imagem, dizia, a tradição lá bíblica diz que ele teve 1000 esposas, 1000 mulheres, né, extremamente poligâmico, absurdamente. O Mr. Catra dos tempos da antiguidade. Aí hoje o Mr. Catra ele é chamado de sem vergonha porque ele teve 50 filhos, mas na época o Salomão era rei e era extremamente tranquilo o que ele estava fazendo na sociedade que ele estava inserido. O próprio casamento estava ligado a uma questão muito monetária, de você conseguir manter a esposa, porque a mulher não trabalhava na época, não tinha ali um reconhecimento como cidadão, né? Um reconhecimento de civilidade. Ou seja, a moral daquele Estado de Israel antigo era totalmente diferente do Novo Testamento e é totalmente diferente nos dias de hoje. Hoje em dia, se o cara tiver 2 esposas, ele é imoral. Mas naquela época, o cara poderia ter 1000 entre mulheres que ele tinha relações ali, né, que participavam daquele harém do rei, esposas mesmo, era 1000. E aí tem um outro exemplo, o rei Henrique VIII na Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele rompeu com a Igreja Católica, ele criou a Igreja Anglicana no solo inglês. Ele criou a própria igreja dele, porque a Igreja Católica não aceitava que ele se divorciasse da rainha Catarina de Aragão. Para vocês verem o quanto a moral mudou ao longo do tempo e o quanto ela é condicionada pelas questões históricas, pelo contexto, não é algo fixo. Ou seja, é extremamente problemático a gente dizer que determinado comportamento moral ele é extremamente certo ou extremamente errado, porque o tempo, né, revela muitas mudanças em relação a isso. Outra coisa interessante que eu queria que vocês refletissem, nem sempre a moral ela vai refletir o que está na lei. Às vezes a moral foge da lei. Às vezes o que é moral está contra a lei. Um grande exemplo disso é a novela, caramba, eu gosto pra caramba dessa novela, Gabriela, já teve aí 2 versões, novela da Globo, que ela se passa no interior da Bahia, cidade média, pequena da Bahia, chamada Ilhéus. Não sei se tem alguém aí de Ilhéus assistindo. Se tiver, pode corrigir, se for, não sei se é cidade média, acho que não é cidade pequena não, né? Já é média. Cidade média.
Então, se tiver, convida a gente. Se tiver, convida. Pô, deve ser legal aí. Convida pra eu saber se é pequeno ou médio. Isso aí. Não comenta não, convida. Enfim, essa novela ela dá um grande exemplo de como uma sociedade pode ter uma moralidade extremamente rígida e mesmo assim essa moralidade fugir da lei do país, fugir da lei que está sendo aplicada no território, né, na sociedade, no campo macro. Um grande exemplo, na novela, já dando spoiler para quem não viu, na aula que eu vou usar, vou citar novela, filme, vai rolar spoiler, infelizmente. Quem quiser ver a novela, assiste aí, mas o spoiler vai ter que rolar. Bom, nessa novela tem um Coronel Jesuíno Mendonça, se não me engano, esse é o sobrenome dele, ele é um cara extremamente rígido, é um cara assim, ruim, pensa na pessoa ruim, é ele, é um cara rígido, é um cara muito preconceituoso, é um cara muito violento. E ele tem ali uma relação com a esposa dele, em que ele trata a esposa dele muito mal, como se ela fosse uma empregada, algo do tipo, até que a esposa dele tem um caso. Quando a esposa dele tem um caso, essa primeira senhora, que diz na novela que ela é a defensora da moral e dos bons costumes, ela vai lá e conta pro coronel e fala: "Tu é corno, coronel". E aí o coronel fica com o olho esbugalhado, vai lá atrás da esposa dele e mata a esposa dele e o amante da esposa. Nesse momento, ele está sendo moral, para a moral daquela sociedade, mas ele está desrespeitando a lei. E existe um debate durante a novela se ele tem que ser punido ou não. Por quê? Ele fala o seguinte: matei porque tinha que matar, era crime de honra. E todos os outros personagens conservadores vão falar a mesma coisa. Ele matou porque ele tinha que matar e era crime de honra, e juiz nenhum vai prender alguém por crime de honra. Pergunto a vocês, hoje no Brasil existe crime de honra? Não, a gente obedece o que está na lei, o que está na Constituição. A gente tem que seguir a norma geral, né? E não existe essa questão. Mas naquela época também não existia rigor da lei. Mas as pessoas estavam acostumadas a entender esse comportamento como algo justo, principalmente numa cidade meio do interior ali. Tanto que durante a novela eles falam muitas vezes que a moral da capital Salvador era diferente da moral da cidade pequena Ilhéus. Para vocês entenderem que às vezes a moral ela foge do que está dentro da lei. Nem sempre ela deve ser obedecida ao pé da letra, né? Porque é mais complicado do que parece. Bom, outra coisa, não obedecer à moral em geral gera punições. Tanto na novela, quando algum personagem desobedecia à moral, mesmo que não estivesse proibido pela lei, aquela senhorinha ia lá e fazia várias fofocas do pessoal da novela, gerava uma confusão adoidada, mas isso também acontece no mundo real, sem ser ficção. Todo desobedecimento à moral vai gerar uma certa punição, quer seja uma multa, quer seja uma prisão, ou mesmo o olhar de julgamento da sociedade. Aí na foto eu coloquei anos 60 mais ou menos, uma mulher com seu biquíni, querendo curtir uma praia e recebendo uma multa. Recebendo uma multa de um policial. Está sendo ali multada, dando dinheiro ali para o Estado porque ela estava de biquíni. Pequeno, por sinal. Pequeno, por sinal. Ainda estava sendo ousada para aquela época. Ela podia ter botado um maiôzão, um negócio que cobrisse mais, né? Ou seja, todo desobedecimento à moral vai gerar essa punição. Tá, agora vamos lá. Concepções sobre a ética. O que a gente precisa saber? A ética, ela pertence ao indivíduo, é o que eu falei. Ela é algo inerente a gente. Eu faço, é a minha decisão pessoal frente à moral onde eu vivo, frente ao país e o contexto onde eu estou. Contudo, ela não é inata. Eu não vou nascer tendo boa índole ou má índole. Isso é uma crença muito popular aqui no Brasil. Fulaninho, a criança às vezes, cara, 3 anos de idade, fez uma besteira e chega um parente e fala: esse aí tem má índole. É uma criança, tem 3 anos. Aí às vezes a outra faz uma boa ação, ó, já tô vendo que tem boa índole, como se fosse algo inato do ser humano. A filosofia vai dizer que não, a ética não é inata, a ética é aprendida ao longo da vida, com as nossas referências, com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa escola, com os nossos professores, com o canal Estude com Luiz, com todas as referências que a gente tem aí ao longo da vida. Vai ensinando a gente noções de ética e a gente também vai convivendo ali com a moral. Agora, é o que eu falei também. É possível, pessoal,
ser moral sem ser ético. E esse é um grande problema. Eu acho que da aula de hoje, esse é o comportamento que a pessoa deve mais fugir, que ela deve evitar ao máximo. O que seria isso? Ser moral sem ser ético. É você obedecer à lei, você seguir a cartilha que a sociedade está impondo, né? Mas você não ser bom, você não agir da forma correta quando tem oportunidade. Por exemplo, na segunda imagem, você está ali no ônibus, agora no Rio de Janeiro, por exemplo, todos os assentos são preferenciais. Mas tinha época que não era, que apenas os amarelos. Era isso, né? Era só assento amarelo. Aí, digamos, está você sentado ali, não é no assento amarelo, é no assento normal, e chega uma mulher grávida de 8 meses. Só que aí já tem 2 idosos ocupando o lugar amarelo, tem mais mulher grávida ali, mais a pessoa deficiente, o que for, ocupando os outros. E aí? Você pode ser moral e não ceder o lugar, porque não está na lei que você tem que fazer. Não é obrigatório. Não precisa. Mas pelo bom senso, pela sua índole, pela sua ética, você pensa, caramba, eu sou jovem, tô com 18, 19 anos e 20 anos estudando para o vestibular, essa mulher está grávida, o que custa eu ceder um lugar para ela? Quando você cede o lugar, você está sendo ético. Você está seguindo uma norma pessoal sua que não está sendo imposta pela sociedade. Eu acho, pessoal, que esse é o caminho aí para a gente trilhar, procurar desenvolver o nosso senso de ética, porque se a gente for seguir apenas a moral, a gente vai reproduzir comportamentos sem ter de fato uma intenção de ajudar. Basicamente é isso. Um bom exemplo, Gabriel, é a saída de escola. É aquele cara que está buscando o filho, que trava o trânsito só para buscar o filho dele rapidinho. Ele não se preocupa no transtorno que ele está causando na vida dos demais motoristas. Estão esperando ele pegar a filha ou o filho dele, colocar no carro. Simplesmente ele não tá na lei, só estou buscando meu filho rapidinho. Tá na lei, é isso aí. Não tem problema nenhum em fazer isso. É isso aí. Ele atrasa a vida de todo mundo. E aí ele justifica a ação dele falando que é rapidinho. Para ele é rapidinho, para os outros ele diria, caramba, que coisa errada. É aquela frase que a gente usa muito no Brasil, que é para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Basicamente é por aí. A outra questão, e aí, pessoal, é bem interessante a gente refletir também. O contrário também é verdade. Você pode ser moral sem ser ético, mas você pode ser ético sem ser moral. Em tempos de crise moral na sociedade, é imperativo, é muito importante você ser ético, apesar da moral estar deturpada. O que eu quero dizer, nem sempre a moral de uma sociedade, ela reflete, pessoal, o respeito aos direitos humanos. Nem sempre a moral vigente no momento é certa. Às vezes a moral vigente naquele momento é absurda. Grande exemplo, o filme aí, A Lista de Schindler. Vocês já devem ter visto aí no ensino médio. Professor de filosofia e sociologia adora passar esse filme de história também. Grande filme, quase todo em preto e branco. A única parte que não é preto e branco é o vestido da menininha. E quem não viu vai entender todas as referências aí. Mas basicamente, acho que o nome do personagem é Oscar Schindler. Acho que é isso. O Schindler, ele era um cara ali, né, importante na Alemanha e tudo mais, e ele estava vivendo durante a época do nazismo. A moral vigente na Alemanha nazista era matar judeu. E aí? Você vai ser moral num contexto desse? É justo ser moral num contexto de extermínio de uma minoria? É justo você ser moral num contexto em que o racismo é institucionalizado, como no caso do apartheid na África do Sul? Você precisa ser ético e sim, ser imoral naquele momento. E o Schindler, ele fez justamente isso, ele contrariando o que estava sendo pregado ali pelo governo alemão nazista, ele vai salvar centenas de judeus, vai colocar a vida dele em risco e vai agir da forma correta, ele vai ser ético, mas não vai ser moral, mostrando aí para vocês que dá também para fazer o contrário. Basicamente, é aquela frase que nosso pai, nosso tio, nosso avô, que todo mundo já escutou essa frase alguma vez na vida. Não faça com os outros aquilo que não gostaria que lhe fizessem. Se é algo que você não gostaria de receber, não faça. E a partir daí você já cria uma direção certa aí para cursar em relação à ética. Bom,
Como eu falei também, apenas reforçando, no contexto político, então, como no caso da Alemanha nazista, a moral e a ética elas podem ser opostas. E a gente vê, a partir do século XX, a filosofia se preocupando muito em tomar partido. A gente vê os existencialistas, por exemplo, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, a Hannah Arendt antes deles, todos esses pensadores, a Hannah não necessariamente existencialista, mas a corrente dos existencialistas, já dei aula disso, volta lá, volta na aula de Sartre, volta na aula da Simone. Esses filósofos do século XX, eles se preocupam muito em ser éticos. Eles falam o seguinte: não adianta eu ficar olhando para nada como Platão e ficar pensando que seria o triângulo perfeito. Não importa o triângulo perfeito, não importa o racionalismo de René Descartes ou o empirismo, não importa. O que importa é eu ver a sociedade em que eu estou vivendo e desenvolver a minha ética e tomar partido pelas coisas. O Sartre, por exemplo, ele vai lutar ali contra o capitalismo. Ele vai se filiar ao Partido Comunista, vai desenvolver a sua política ali na França, ele vai ser ativo politicamente, além de filósofo. A Simone de Beauvoir, a maioria aqui já conhece, quem não conhece volta lá, a mãe do movimento feminista, a filósofa mais importante, a principal teórica. E isso vai de uma ideia de não basta você fazer a sua filosofia e seguir a moral que está sendo pregada na sociedade. Você precisa tomar partido, porque o que acontece no mundo é responsabilidade sua. E uma das características gerais do existencialismo é isso. Aquilo que acontece lá fora não está acontecendo lá fora. Está acontecendo comigo também. Eu preciso tomar partido, eu não posso ser isentão do que está rolando de errado no mundo. Enfim, em relação à política, a gente pode dividir então em 4 fatores. A gente vai ter o pessoal que é reacionário, o pessoal que é conservador, o pessoal que é progressista e o pessoal revolucionário. Como funciona? Bom, a moral, pessoal, ela tende a ser conservadora. É uma característica da moral. É algo que está ali intrincado na sociedade, né? Algo que criou raízes na sociedade e às vezes veio de 30, 50, 100 anos atrás. Ou seja, a moral da sociedade tende sim a ser conservadora, a manter as coisas como estão. Ou seja, se a gente seguisse plenamente a moral brasileira, a mulher divorciada nos dias de hoje ainda sofreria preconceito. E o pessoal que é conservador tende a valorizar bastante a moral. E o pessoal conservador é esse, é o cara que quer deixar as coisas como estão. Num nível mais acima, num nível mais radical, você tem os reacionários. Eles querem não só manter a moral como está, mas eles querem voltar a uma época suposta onde a moral era mais elevada. Ou seja, um reacionário raiz mesmo, ele tá doido para a mulher de biquíni tomar multa. Para a mulher de biquíni não poder ir para a praia, para ela ter que ir de burca ou o que for, ter que ir toda coberta, para saia ser abaixo do joelho, para ter toque de recolher, para ser proibida a bebida alcoólica ou o consumo de determinadas substâncias, enfim. Ser liberado da escravidão. Ser liberado da escravidão, ele quer voltar lá para a época do Cabral, pessoal. Ele quer voltar lá para a época do Cabral, subir na caravela e ir lá colonizando o mundo inteiro. O reacionário, ele tem essa característica. Ele não quer só manter a moral que já existe, ele quer voltar ao período anterior. E do lado oposto, né, do lado mais à esquerda do espectro político, a gente tem o pessoal que é progressista. O que é o progressista? Ele vai ver a moral do país e vai falar, bom, algumas coisas podem mudar, mas a gente não precisa romper totalmente com o sistema. Dá, por exemplo, para a religião continuar tendo uma importância muito grande. Dá para, por exemplo, o capitalismo continuar existindo. Dá para, por exemplo, o Estado ter certas características neoliberais. Ou seja, o progressista, ele quer mudanças pequenas, mudanças lentas, mudanças graduais, tanto na moral de uma sociedade, quanto no próprio espectro político como um todo, no sistema de governo e tudo mais. E por fim, a gente tem o revolucionário. Esse cara aí está em falta no Brasil, existem poucos. E os poucos que existem na política são aqueles caras ali que recebem 0,30% dos votos, que não são nem convidados para debate. Esses são os revolucionários. O que eles dizem? Que a moral do país tem que mudar radicalmente, que o sistema político tem que mudar radicalmente,
que o Brasil precisa dar um giro de 180 graus, precisa mudar aí para ficar de cabeça para baixo, para que as coisas consigam mudar. Ou seja, como ele vai responder à mazela social do racismo? Ele vai responder com medidas revolucionárias e duras. Ele vai responder com, sei lá, aumenta 5 vezes a pena de prisão, bota uma pena de prisão absurda, bota como crime de onda, etc, etc. Fogo nos racistas. Fogo nos racistas, é isso. Como é que ele vai responder ao aumento da passagem de ônibus? Taca fogo no ônibus. Como ele vai responder à alta taxa de juros do banco? Primeiro, que ele não pega empréstimo e nem tem conta em banco, porque ele é revolucionário. Segundo, que ele vai tacar um coquetel molotov lá no banco. Basicamente, essa é a característica do revolucionário. Ele quer uma mudança total, rápida, completa e brusca na moral da sociedade, no que está sendo posto naquele momento. Aí tem algumas citações, pessoal, para a gente refletir. A primeira aí do Mário Sérgio Cortella, filósofo aí brasileiro, né? A ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 grandes questões da vida. Eu quero, eu devo, eu posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. Essa frase aí explica bem as nuances, né, que a gente tem na nossa vida pessoal entre a moral e a ética. Aristóteles agora, embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino para uma nação, fazê-lo para uma nação ou para uma cidade. O que o Aristóteles está falando? Legal, o indivíduo pode ser moral pensando apenas nele, desde que ele obedeça a lei, não siga ali a cartilha, mas é muito mais nobre, muito mais divino, que ele tenha princípios éticos coletivos, que ele pense em todo mundo, que ele veja aquilo que está acontecendo fora da janela dele e pense, poxa, isso também é problema meu. Já dizia ali o filme do Homem-Aranha, não sei se vocês lembram, eu vivo falando disso em aula. Tá lá o Peter Parker, acabou de lutar, o cara não pagou o dinheiro que ele queria, tá lá chateado. Aí o cara que pagou mal a ele foi assaltado. Passa o assaltante e o Peter Parker não para o assaltante. Aí passa o cara e fala, pô, você não parou? Aí o Peter fala, isso não era problema meu. E no final, o assaltante vai lá e mata o tio do Peter. E aí? Não é problema nosso? Ou é? O Aristóteles vai falar que sim, é problema nosso. É muito mais nobre, muito mais digno, aceitável, legal que a gente lute por aquilo que está ao nosso redor também. E não só pelo nosso individual. Mahatma Gandhi, última citação, quando a injustiça se torna uma lei, a desobediência é uma obrigação moral. Isso aí vai conversar muito com o que o Sartre vai dizer, com o que a Hannah Arendt vai dizer, com o que a Beauvoir vai dizer. É necessário desobedecer à lei, é necessário desobedecer à moral vigente quando a injustiça ela é institucionalizada. Dá tempo de fazer exercício, né? Claro. Vamos lá. Exercício 1. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga. Comando da nossa questão. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. Quem coloca a moral é Deus. Tá lá, se você acreditar numa visão religiosa, sim, né, pessoal? Mas a gente aí em aula de filosofia, a ideia é laica, ou seja, não pode ser a letra A. Letra B. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Não, cada indivíduo tem que cumprir. É imperativo cumprir. Se você não cumprir, você vai receber a multa se for na praia de biquíni, numa época que é proibido. Não pode ser a letra B. Letra C. Amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente.
Também não, pessoal. Tem como o indivíduo cumprir aí a moral de uma sociedade bem integralmente. Se ele for ali defensor da moral e dos bons costumes, que nem a dona Doroteia lá da novela Gabriela. Letra D. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Bacana. A moral realmente é criada pela sociedade, vai criar essa lei a qual todos devem obedecer. E letra E. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Então, só quem é advogado vai seguir a moral? Pô, imagina isso. Ia ter pouca gente seguindo a moral e nem todos os advogados seguem. Tem advogado aí que, defende coisas indefensáveis, enfim. Só pode ser então, pessoal, a letra D é criado pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Vamos lá, exercício 2. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também podem ser questionadas e destituídas. Isso significa que, letra A, nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas. Não, pessoal, a gente está fazendo então teria aula de hoje. Letra B, nós temos que concordar com as normas morais porque são as normas da nossa cultura. Nem sempre, a gente tem sim como discordar. Letra C. A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e, por isso, está sujeita a mudanças a depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. Justamente sintetizou aí o que eu falei. E letra D. Não agimos de forma moral se obedecermos às regras que a sociedade estabelece. É o contrário. A moral é justamente o que a sociedade estabelece. A certa é a C. Vamos lá. Exercício 3 agora. Século XX, o transporte rodoviário e a aviação civil aceleraram o intercâmbio de pessoas e mercadorias, fazendo com que as distâncias e a percepção subjetiva das mesmas se reduzissem constantemente. É possível apontar uma tendência de universalização em vários campos, por exemplo, na globalização da economia, no armamentismo nuclear, na manipulação genética, entre outros. Comando aí da nossa questão. Os impactos e efeitos dessa universalização, conforme descritos no texto, podem ser analisados do ponto de vista moral, o que leva à defesa da criação de normas universais que estejam de acordo com. É o que está falando ali o texto. Mais globalização, a moral tende a ser globalizada cada vez mais. A regra geral tende a ser mundial. Vamos lá. O que leva à defesa da criação de normas universais que estejam de acordo com, letra A, os valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais. Pode ser. Letra B, os pactos assinados pelos grandes líderes políticos, os quais dispõem de condições para tomar decisões. Não, pessoal, isso aí, grandes líderes políticos, está até tirando um pouco da ideia de democracia, né? Que não é um líder só, é um corpo político. C. Os sentimentos de respeito e fé no cumprimento dos valores religiosos relativos à justiça divina, talvez numa teocracia, no Estado laico. Não. Letra D. Os sistemas políticos e seus processos consensuais e democráticos de formação de normas gerais. E letra E. Os imperativos técnico-científicos que determinam com exatidão de justiça, o grau de justiça das normas. Então, pessoal, resposta certa da nossa questão, letra A, são os valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais. Por que a letra D não é legal? Porque o sistema político, a moral ela não está ligada apenas ao sistema político, ela é algo da sociedade, ela é algo que transcende a própria democracia, a própria política. Às vezes é o que eu falei ali no caso da novela. Tem como você ser moral, mas está desobedecendo a lei do sistema político em que você está inserido. Exercício 4. Vamos lá. Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode ser mais vista e avaliada fora da relação social coletiva.
Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interliga os indivíduos entre si. Ou seja, a ética ela não está mais ligada apenas a... Ela influencia os outros, ela influencia o redor. Eu ser ético ou não vai influenciar o meu contexto político, o meu contexto social. Ou seja, a ética ela adquire uma nova importância porque ela não vai afetar apenas o indivíduo. Vamos lá, comando da questão. O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta, letra A, os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. Não está falando de partido. Letra B, o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. Metafísica, vamos lembrar, está ligada a algo que não está no mundo físico, algo religioso, algo espiritual. Não pode ser, então, a letra B. Letra C, a sistematização de valores desassociados da cultura. Também não, pessoal. Tanto a ética quanto a moral estão ligadas à cultura. Letra D, o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Bacana. E letra E, o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Não está falando apenas de política. Sempre que a gente pensar em moral e ética, a gente não pode deixar isso limitado ao espectro político. A gente tem que entender que é algo da sociedade como um todo. Mesmo se hoje o Estado brasileiro acabasse, a gente continuaria tendo moral, continuaria tendo ética, continuaria tendo alguma espécie de lei. Ou seja, acerta aí, pessoal, letra C, quer dizer, letra D, sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Vamos lá, exercício 5, para a gente fechar. Na década de 30 do século XIX, Tocqueville escreveu as seguintes linhas a respeito da moralidade dos Estados Unidos. Achei bem interessante essa questão. A opinião pública norte-americana é particularmente dura com a falta de moral, pois esta desvia a atenção frente à busca do bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial ao sucesso dos negócios. Nesse sentido, pode-se dizer que ser casto é uma questão de honra. Isso aí, pessoal, tá falando demais com a ideia do protestantismo puritano ali dos Estados Unidos. Você deve ser fiel à sua esposa, você deve ser um bom pai, você deve ter uma família tradicional e ali seguindo todos os parâmetros, não porque você ama a sua esposa ou porque você ama os seus filhos, mas porque se você tiver uma família de sucesso, uma família que funcionou, isso vai te ajudar nos seus negócios, é o que o texto está dizendo. Comando do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os norte-americanos do seu tempo, letra A, buscavam o êxito sendo imorais para alcançá-los. Muitas vezes a pessoa faz, mas o texto não está tratando disso. Letra B, tinham na vida moral uma garantia de enriquecimento rápido. Garantia, pessoal. Se eu for moral, eu vou ser rico? Então, peraí que vamos seguir 100% da moralidade, não precisa mais trabalhar. Letra C, valorizavam um conceito de honra dissociado do comportamento ético. Dissociado, não tá legal não. Letra D, relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o progresso econômico. Ou seja, se você seguir a cartilha, você vai ganhar dinheiro. Se você tiver uma vida tranquila com a sua esposa e não for para a gandaia, ou com seu marido e não for para a gandaia, você não vai acordar de ressaca. Você vai conseguir trabalhar mais cedo, render mais, vai estar tudo nos conformes, você vai abrir uma empresa, duas empresas, uma multinacional e vai fazer a roda do capitalismo girar a partir da sua moral elevada, a partir do obedecimento dessas regras, não porque você é gente boa, mas porque você gosta muito de grana. Seja, letra D aí é a certa. Vamos lá, letra E. Acreditavam que o comportamento casto perturbava a harmonia doméstica. É o contrário. Ou seja, a resposta certa é a D. Fechamos a aula de hoje, pessoal. Recado de sempre, seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram, Estude com Luiz, e se inscrever no nosso canal, clicar no sininho da notificação para os envios chegarem para vocês. Assim que a gente posta vídeo, vai para o celular de vocês ali a notificação, para o computador. Curtir esse vídeo, por favor, curta esse vídeo. Cada curtida eu olho lá e fico super feliz. Comentar, sugestões, críticas, enfim. E é isso.
Tamo junto, pessoal. Valeu.